Olá, turma. É um prazer estar aqui com vocês nesta disciplina de Economia e Políticas Públicas para a Educação. Preparei esta aula de revisão para vocês com muito carinho. Todo o conteúdo apresentado aqui será objeto de nossa avaliação. Tenho certeza que após que assistirem esta aula, estarão aptos a fazer a avaliação final com sucesso. Em caso de dúvidas, estarei à disposição. E-mail, zap, fórum, estaremos aí sempre por perto. Objetivos da disciplina de Economia e Políticas Públicas para a Educação. Compreender o significado das políticas públicas e sua relação com a educação, estudar a origem e a evolução das políticas públicas no Brasil, entendendo a sua relação entre os modelos econômicos e a demanda educacional, analisar a perspectiva histórica das políticas públicas na educação, compreendendo a relação com a economia e com as grandes transformações que ocorrem no mundo atual. Estabelecer relações entre economia e educação, identificando as principais correntes do pensamento acerca da teoria do capital humano, a sociedade do conhecimento e seus reflexos na educação. Conhecer e compreender os mecanismos de financiamento da educação. Informar as linhas de pesquisa sobre as políticas públicas para a educação. Um grande desafio de nossa disciplina é fomentar uma consciência crítica para uma adequada postura educacional, condizente com a exigência da contemporaneidade. Esta disciplina ela propõe uma reflexão acerca da influência da economia e das práticas das políticas públicas na educação. O foco está na formação do professor, no que diz respeito à sua atuação em um projeto educacional inovador. Percebemos assim um grande desafio a encontrar, mas acreditamos que estamos contribuindo com a nossa pequena parcela para a formação do docente, para uma melhoria de políticas públicas para a educação brasileira. Conceito sobre política. Nós temos aí o conceito de Hannah Arendt, 1998, página 2, que fala que a política trata da convivência entre diferentes. Bertrand Russell, 1872-1990, um filósofo britânico, ele diz para a gente que é um conjunto dos meios que permite alcançar os fins desejados. Em suma, política pública refere-se à intervenção estatal nas mais diferentes dimensões da vida social, com o objetivo de entender as necessidades da sociedade. A política ela tem sua origem na cidade polis, em grego. Em Hannah, 1998, relata que os homens se reorganizam politicamente para certas ações em comum. Vamos avançar aí com o nosso estudo e conhecer uma observação muito importante deste educador, quando ele coloca para a gente que política é uma ciência da governança de um Estado ou nação, e também uma arte de negociação para compatibilizar os interesses. A política é a liberdade de expressar e de ter uma opinião. Ser político significa muito mais do que administrador público. Significa ser educador, conhecer os seus direitos e deveres enquanto cidadãos. Tenho sempre isso em mente, tá? Estado, sociedade, atingir resultados em diversas áreas e promover o bem-estar da sociedade. Os governos se utilizam das políticas públicas. Políticas públicas são, na totalidade de ações, metas e planos que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público, observando-se que podem ser traçadas na esfera federal, estadual, municipal. Carvalhais e Castro, 2012. Então, no século XVIII, século XIX, a função fundante do Estado era a segurança pública e a defesa externa em caso de ataque de inimigo. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do Estado tornaram-se mais diversificadas nas concepções das políticas públicas. O bem-estar da sociedade é definido muitas vezes pelo poder, e não pelos grupos sociais que a constituem, visto que a sociedade ela não consegue expressar diretamente todos os seus desejos, sempre está dependendo aí do poder público, né? Ela apresenta suas demandas ou seus pedidos para seus representantes, seres deputados, senadores e vereadores, e esses vão se mobilizar, vão se articular
com os membros do executivo para que também possam, dos membros executivos, que podemos citar os prefeitos, governadores, para que possam atender essas demandas aí da população. Vamos ver aqui então o papel do Estado. O papel do Estado na concepção das políticas públicas é a função que o Estado desempenha na concepção das políticas públicas sofreu inúmeras transformações até o momento atual. Isso é fato. No século XVIII, conforme já mencionei, XIX, a função fundante do Estado era segurança pública e a defesa externa em casos de ataque inimigo. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do Estado tornaram-se mais diversificadas nas concepções de políticas públicas que nós vamos aí conhecer mais adiante. As ações que os governantes ou os executivos selecionam são aquelas prioridades que correspondem às demandas ou expectativas da sociedade. E como as demandas da sociedade são apresentadas nos dirigentes públicos? Porque são muitas as demandas, né, que a sociedade necessita, mas aí tem que haver um filtro para que isso aconteça, né? Tem que haver uma seleção. Então, é por meio de grupos organizados que se denomina sociedade civil organizada, o qual inclui sindicatos, entidades de representação empresarial, a associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral. Compete ao formulador das políticas públicas conseguir entender, envolver e selecionar essas demandas, que após compreendidas, de acordo com as expectativas da sociedade, fará uma seleção das prioridades e em seguida oferecer as respostas. Claro que nunca conseguirão atender a todos os grupos, mas alguns serão contemplados. Acredita-se que a maioria deles serão contemplados. Então, quando o governo busca atender as principais necessidades, demandas, essas demandas são recebidas. Disse que, vamos dizer assim, que essas demandas elas têm que ser voltadas todas para o interesse público. Atuar na direção do interesse público, o governo busca maximizar o bem-estar. Então, se ele está sempre olhando as nossas necessidades, é lógico que ele vai buscar o bem-estar. Porque quem sabe, de fato, o que é o bem-estar da população é a população. A globalização, de acordo com o Queiroz, em economia, ela denomina-se um processo que iniciou na metade do século XX, que consiste na integração econômica e social dos vários países, principalmente no que se refere à produção de mercadorias, de serviços, de mercados e à difusão de informações. Um dos fatores fundamentais para essa integração foi o enorme avanço nas áreas de tecnologia de comunicação e de processamento de dados. A globalização é, sem dúvida, uma consequência do capitalismo. Então, cabe ainda citar aquele Libano, 2003, que aborda que a globalização está em moda e veio para ficar. O sentido da palavra expressa uma gama de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais, que expressam também o espírito do capitalismo em que o mundo se encontra. Uma palavra de difícil conceituação e decorrência da realidade que tenta definir, que a gente tenta definir, né? Já o neoliberalismo, para Ferreira, em 2004, para ele, o neoliberalismo é uma doutrina em voga, que a partir da última década do século XX passou a favorecer uma redução de papéis do Estado na esfera econômica. Gentili, com poucas palavras, consegue expressar aí que o neoliberalismo ele deve ser compreendido como processo de construção da hegemonia da classe dominante, que se implementa em dois sentidos, que é estabelecer um conjunto de reformas concretas no plano econômico, político e educacional, dentre outros também de legitimar suas reformas como as únicas que devem ser aplicadas na conjuntura da sociedade atual. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês da economia, do Estado, da democracia, e que cabe consultar no nosso livro texto o contexto geral desses aspectos aí que são levantados por Libão. Uma breve retrospectiva
da história da política educacional no Brasil, nós vamos fazer uma pequena viagem que surge lá desde os habitantes dos índios, em 1549, com a chegada dos padres jesuítas no Brasil, 1550 dos negros vindos da África, 1759 dos jesuítas que foram expulsos do Brasil, 1759 até 1772 com a colônia, que já era habitada por indígenas portugueses, holandeses, franceses e africanos, 1808 por Dom João VI, e toda a corte portuguesa veio para o Brasil, permanecendo aqui até 1820, 1920 até a década de 1930 da produção agrícola que passamos para a produção industrial. Cabe destacar essa época aí para a gente. A organização dos sistemas educacionais, de acordo com Queiroz, registra conceituações importantes. Primeiro, que é um contexto de avaliação da gente, o sistema de ensino, que é o conjunto das disciplinas e métodos pedagógicos desenvolvidos com o objetivo de suprir as necessidades de aprendizagens atuais e futuras da coletividade. O sistema escolar, que é composto pelas organizações escolares que atuam de modo integrado, imunológico, responsável pela defesa do organismo em caso de infecções, e o sistema social na pluralidade de indivíduos que desenvolvem interações segundo normas e significados culturais compartilhados. Conhecer a organização dos sistemas de educação é muito importante. É fundamental para compreendermos as questões relacionadas ao financiamento da educação, que é a abordagem imprescindível na gestão da educação. Nos dias atuais, a palavra sistema é muito comum no vocabulário. Nós ouvimos falar sobre sistema financeiro, sistema de saúde, sistema acadêmico, informacional, educacional, entre outros. Destaca-se os mencionados logo assim, nesse template que eu acabei de explicar. A organização dos sistemas educacionais, como que eles se organizam? De acordo com a LDB 93/94/96, vamos citar aí como exemplo os sistemas de ensino, observamos que eles têm liberdade de organização, podendo os municípios optar pela integração do sistema estadual de ensino ou pela composição de um sistema único de educação básica. E é relevante também conhecer a organização dos três sistemas que a gente já tem aí, visto ao longo dos anos aí que nós vamos ter o estadual, federal e municipal. Para o funcionamento, eles têm uma organização que articula-se em duas instituições, as gestoras do sistema e as instituições. Então, o meio são as gestoras do sistema e as instituições, enfim, as escolas, unidades escolares em que ocorre o ensino. É fundamental também que você tome conhecimento da composição administrativa dessas instâncias, que é exatamente o que eu já mencionei, que é a federal, estadual, municipal, federal e Ministério da Educação. Estadual são as secretarias estaduais de educação e municipal, secretaria municipal de educação. Voltando lá, não tem como deixar de citar para vocês as fontes de financiamento. Salário de educação, Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Guia de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES, Programa de Universidade para Todos, entre outros. Temos aí também com mais propriedade o Fundo de Financiamento de Educação Estudantil, que é o FIES, que é o fundo que permite ao Ministério da Educação destinar e financiar a graduação da educação superior dos estudantes matriculados em instituições não gratuitas e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Podem ocorrer financiamento dos estudantes matriculados em cursos superiores que têm uma avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. E o Programa Universidade para Todos, que é o ProUni, tem a facilidade à concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação sequenciais de formas específicas em instituições privadas de educação superior. Foi criado também pelo Governo Federal em 2004, foi institucionalizado pela Lei 11.096, em 13 de janeiro de 2005, e oferece em contrapartida a isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem, que fazem adesão a este programa. Cabe citar também
o salário educação, que são contribuintes do salário educação às empresas em geral e às entidades públicas e privadas vinculadas ao regime geral da Previdência Social, entendendo-se como tal qualquer fim individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Sociedade, economia livre, empresa pública e demais sociedades instituídas com motivos de poder público. São exemplos aí do recolhimento da contribuição social do salário educação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, suas respectivas autarquias e fundações, as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão de educação e que atendam ao disposto no inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212, de 24 de julho de 98. Também as organizações hospitalares e assistência social, desde que atendam cumulativamente aos requisitos estabelecidos no inciso 1 e 5 do artigo 55 da Lei 8.212 de 91. A contribuição social do salário à educação está prevista no artigo 212 do parágrafo 5º da Constituição Federal, regulamentada por leis, que é a 9.424/96, 9.766/98, bem como seus decretos. É lógico que eu não vou cobrar de vocês leis e decretos, mas eu destaco aí a questão do salário de educação, que é fundamental. Provavelmente deve ter uma questão bem destinada a este contexto. Viu? Reforçando ainda o contexto da nossa avaliação, vamos aí falar um pouco sobre as ações afirmativas e ou programas para amenizar os problemas de preconceito e desigualdades sociais. As ações afirmativas elas são construídas como um conjunto de estratégias que visam o combate à diferença e preconceito, concretizar, na verdade, a igualdade de oportunidades. Então, vou colocar aqui para vocês que as políticas públicas têm como meta o direito dos negros e indígenas se reconhecerem na cultura nacional, expressarem suas visões de mundo próprio, de manifestarem autonomia individual e coletiva, seus pensamentos, de cursarem os níveis de ensino de escolas devidamente estruturadas, com professores qualificados nas mais diferentes áreas de ensino e que tenham competência para combate de qualquer tipo de preconceito. E aí nós temos a modalidade que merece um realce, que é a educação do campo, que encontra discussões nos dias atuais. O contexto atual, que nos apresenta uma constante e crescente mobilização em favor da legitimidade das diferenças do meio de papel, das diversidades. Então, nós temos que ficar bem atento em relação a essas ações afirmativas relacionadas aos problemas de preconceito e desigualdades. Pessoal, nossa prova também que está praticamente dentro desse contexto aí. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu peço que vocês publiquem os vídeos de conteúdo de forma temática. Nossa avaliação ela parte deste conceito. Eu desejo a todos muito sucesso. Eu quero que vocês contem comigo dentro desses 4 templates, desses 14 templates. Eu tentei simplificar ao máximo sem cobrar na avaliação de vocês. Tá? Qualquer dúvida, não deixe de postar lá no fórum. Ou vocês também têm o WhatsApp, vocês têm o e-mail. A gente está junto, tá? Eu desejo sucesso a todos. E tenho certeza que sábado a gente vai se encontrar. E no final da prova a gente vai ainda conversar muito sobre esse sucesso de vocês. Um grande abraço.